Você sabia que na Europa Central, do norte da Itália até a República Tcheca, o Papai Noel conta com um ajudante maligno chamado Krampus? É exatamente isso daí que você ouviu e eu te conto tudo aqui e agora. Em alguns países da Europa, o Papai Noel conta com a ajuda de um ser nada legal. O nome dele se chama Krampus, e ele é uma criatura maligna com suas origens dentro do paganismo. Ele trabalha na época do Natal com o serviço de punir as crianças que não foram legais durante o ano, sendo que em algumas culturas o próprio Papai Noel faz isso, mas em alguns países da Europa quem faz isso é esse ser maligno chamado Krampus. Não se sabe muito bem a origem de Krampus, mas há alguns palpites de que uma figura chifruda e com pernas de bode, como a de grego Pan e o celta Cernunnos, eram partes das tradições pagãs. Acreditava-se que Krampus era um dos deuses celebrados nos solstícios de inverno e que foi literalmente demonizado pela igreja. Aos pagãos, os padres diziam que seus velhos deuses existiam, mas que eram demônios. Krampus continuou sendo falado e desenhado durante um bom tempo dentro da Europa contra a vontade da igreja. Por volta do século XVII, terminou incorporado dentro da cultura de algumas cidades. Para desgosto dos padres, ainda por cima era dentro das celebrações natalinas. A tradição chegou a ser proibida dentro da Áustria após as eleições de 1923 e, na década de 1950, o governo austríaco distribuiu panfletos dizendo que Krampus era um cara do mal. No final do século XX, a celebração popular ao deus do solstício do inverno foi retomada com força e continua até hoje. Todo início de dezembro as pessoas se fantasiam como Krampus, colocam roupas que imitam peles de animais, chifres que imitam os chifres que Krampus tem, que são bem longos, e saem tomando as ruas das cidades. Alguns levam correntes e sinos porque dizia a lenda que era assim que Krampus avisava que estava na sua cidade. E eles saem assustando crianças e adultos. Geralmente a noite em que as pessoas se vestem como Krampus ocorre no dia 5 de dezembro, na véspera de São Nicolau, santo que é a inspiração para a figura do Papai Noel. Em outros locais do mundo, o Krampus também é celebrado um pouco antes do Natal, em lugares como Baviera, na Alemanha, em vilarejos do norte da Itália e também em Washington, Chicago e em alguns lugares nos Estados Unidos, entre outras cidadezinhas. Diz a lenda que a aparição de Krampus era apenas durante o Natal e que ele surgiria novamente no Natal seguinte para arrastar as crianças que não foram boas ao inferno. Esse castigo que o Krampus faria com as crianças era horrível. Ele poderia devorá-las, afogá-las. Extremamente bizarro essa lenda de Krampus, não é mesmo? E se você gostou desse conteúdo, me segue lá nas minhas redes sociais para me dar uma força e ver mais conteúdos como este.